Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, enfim. Não sei qual horário você está vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio, né, desse nosso bate-papo biomédico. Estamos de novo aqui eu, Marcos Bastiani, e também a colega biomédica Andréia Maria. A Andréia, ela é biomédica lá de Minas Gerais, também é perita em várias áreas, né, um pouco mais incomuns do que as minhas, que é de laboratório, né. A Andrea trabalha também com a parte de grafotecnia, enfim, identificação por imagem, essas áreas que a gente vai discutindo ao longo, né, dessa nossa série de vídeos que a gente vai fazer, discutindo um pouco da biomedicina e das áreas de atuação do biomédico, né, na perícia. Então, Andréia, seja muito bem-vinda para mais esse momento, nesse nosso bate-papo, essa discussão. Olá, meu povo, tudo bem? Não sei se vocês repararam como estamos bonitos. Hoje, né, a gente vai falar sobre biomedicina estética, né? E é uma área muito interessante, é uma área que o biomédico recentemente foi habilitado para atuar e apareceu alguns casos interessantes para a gente na parte judicial, o que trouxe eu e Marcos a pensar assim, bem que a gente podia fazer um bate-papo biomédico bem legal para vocês entenderem como que encaixa a biomedicina estética nessa área da perícia judicial. É isso aí. É importante, né, a gente falar, como você disse, a estética, ela vem de alguns anos, né, já na biomedicina. Hoje a gente tem também já o farmacêutico, o dentista, o fisioterapeuta também já está atuando nessa área da estética. E aí acaba que, de alguma forma, né, procedimentos que não deram certo ou procedimentos que deram certo, mas não atingiram o objetivo que esse paciente esperava, eles acabam de alguma forma caindo na área judicial e então vai vir para nós trabalharmos isso, né, nos nossos laudos periciais. Enfim, de alguma forma a gente vai chegar nesse tipo de assunto, né? Então, assim, a estética a nível de biomedicina, né? Quando você não faz a habilitação lá durante a graduação, você vai trabalhar isso, então, como uma pós-graduação. Se não me engano, a enfermagem também trabalha só a nível de pós-graduação, eles não têm essas habilitações, então para o enfermeiro ser um enfermeiro esteta, ele precisa fazer uma pós-graduação. A farmácia e a odonto da mesma forma, né? Eles trabalham mais a nível de pós. E a biomedicina também, então, o pessoal que já saiu da graduação e que quer voltar a trabalhar com isso, ele acaba tendo que fazer uma pós-graduação. E aí a gente tem no país várias pós-graduações muito boas, né? Mas também a gente tem aquelas pós-graduações que na verdade acabam trabalhando de uma forma mais a nível comercial mesmo, como todas as áreas que a gente sabe. A gente já falou em outros vídeos aqui na área da perícia tem muito disso, né? Que às vezes o pessoal diz, sei lá, venha fazer um curso qualquer aí de perícia e você passa a ganhar rios de dinheiro, né? Ou sei lá, você ganha 7, 8, 10 mil reais por um documento de Word. A gente sabe que não é assim, que não é esse o mercado, e se na nossa área aqui da perícia tem isso, na área da estética, então, vocês imaginem, né? Porque são procedimentos caros, mas também são procedimentos, de certa forma, invasivos, né? E que podem ter uma repercussão caso esse procedimento não dê certo, né? E aí a gente começa a ver algumas coisas. Então, André, você quer fazer mais alguma colocação inicial? Senão a gente já pode passar a discutir alguns casos aqui. Igual o Marcos falou, né? Só continuar o gancho dele. Essa habilitação já, ela não, pelo menos na minha época, eu sou bem antiguinha, viu, gente? Não existia na nossa grade curricular, apareceu através de pós-graduação, tá? Essas pós-graduações, na época que surgiu, eram presenciais, eu acho bom a gente falar isso, e tinha também a parte do estágio, né, que a pessoa colocava a mão na massa. É uma das coisas, assim, não que eu esteja desmerecendo nada, tá, gente, da parte das pós-graduações online, mas é importante você
agregar a parte que você fizer a graduação online com algum estágio presencial, pode ser em alguma outra clínica que você já saiba que está atuando, ou com algum profissional biomédico que você tem um conhecimento que já é mais antigo na área, que possa te auxiliar a colocar em prática essa parte que você estudou, né? Apenas estudou, viu vídeos e tudo, e aí você vem, acompanha ele, aprende a fazer os procedimentos, porque uma coisa é você ver, outra coisa é você colocar a mão na massa. É uma área, como todas as áreas da saúde, né? É muito delicada, a gente lida com a fisiologia individual e particular de cada um, então a gente não sabe como é que a pessoa vai reagir a certas substâncias ou procedimentos. E a partir daí, igual o Marcos falou, né, vem os processos judiciais, que pode ser porque o procedimento não deu certo ou porque a pessoa ela viu que não foi o que ela esperava, né? E aí, Marcos, eu queria ver com você como que é essa atuação do biomédico na estética, a gente linkando assim um pouco dos casos, né, com a perícia judicial, para as pessoas já irem entendendo, vendo o raciocínio e como que isso vai chegar para eles, o que a gente pode fazer assim para evitar esses processos. Uhum. Bora começar, pessoal. Tá. Bom, É vamos muita lá, né? Bastante coisa, bastante informação. Então, assim, o procedimento estético, como você bem falou, né, tem toda a parte fisiológica que a gente tem que levar em consideração, porque vamos por partes, né? Vamos pensar agora, então, nos procedimentos, assim, toxina botulínica, preenchimentos com ácido hialurônico, os peelings químicos, né, que são também importantes. Importante a gente trazer esse assunto, né? Porque assim, são produtos químicos, né, que em algum nível ele pode causar algum tipo de reação no paciente. Assim como algumas medicações, o paciente tem algum tipo de alergia, né, esses produtos podem causar algum tipo de reação alérgica ou, enfim, né, um edema exagerado e que isso pode ter uma repercussão clínica, né? E a gente tem que entender que o biomédico ele não pode prescrever medicamentos, né? A gente pode prescrever suplementos e algumas outras coisas, mas medicamentos nós não podemos prescrever. Então a gente tem que sempre ficar atento ao tipo de reação que o paciente vai ter, né? Porque aí a gente vai ter que dar um segmento a esse tratamento do paciente, né? Uma atenção a resolver, né, essa reação que o paciente teve de alguma forma. Por exemplo, eu sei que é raro acontecer, mas o ácido hialurônico nós produzimos no nosso organismo, tá? É raro acontecer casos de alergia ou de alguma reação ao ácido hialurônico, mas acontece. Já existem casos relatados em literatura, em artigo científico, de necroses que aconteceram por conta do paciente ser alérgico ao ácido hialurônico. Então, sei lá, ele começa a ter um edema, esse edema vai fazer uma compressão de alguns vasos na região da aplicação e esse paciente pode ter uma série de complicações. E aí a gente tem que estar apto a resolver essas complicações, né? Fazer esse atendimento do pós-procedimento para o nosso paciente. E aí, no caso do ácido hialurônico, qual seria a saída, tá? A grosso modo, né? A gente não vai aprofundar a técnica de estética hoje aqui, mas a grosso modo, né? Existe uma enzima chamada hialuronidase, que ela precisa ser aplicada, e geralmente essa aplicação ela vai ser feita guiada por ultrassom, porque você tem que encontrar onde está o ácido hialurônico aplicado, e você vai aplicar uma enzima que vai degradar esse ácido hialurônico, né? E aí, então, vai diminuir essa reação desse paciente, e aí você vai ter, então, digamos, uma resolução desse problema. Uma resolução primária, porque depois você vai ter que tratar todo o evento, né, toda a resolução secundária, que é, tipo assim, depois do edema, se teve algum outro tipo de lesão, talvez esse paciente vai precisar um uso de um antibiótico, de um anti-inflamatório, e aí você precisa ter um profissional que te auxilie nisso, porque como nós não podemos prescrever medicamentos, eu preciso encaminhar esse paciente para um tratamento. Então a gente precisa ter esse cuidado, sabe? De entender o procedimento, mas entender também os riscos. Porque o que a gente vê aqui do lado de cá nas perícias é
justamente essa falta de atendimento do pós-procedimento, né? Essa desassistência do paciente no pós-procedimento, né? Porque aí, às vezes, o colega não sabe o que fazer, porque ele não esperava que teria uma reação, que teria um efeito colateral, né? Ou que teria algum processo inflamatório, infeccioso, e ele não sabe o que fazer, simplesmente ele abandona o paciente, né? Então, é isso que a gente quer trazer para a discussão, né? E para essa conversa. O que você tem que fazer, né? O que você pode fazer para minimizar o teu dano, né? Então, para minimizar um dano de forma geral, é fazer um atendimento de pós-procedimento muito bom, né? O que a gente vê na maioria dos casos. O paciente fez o procedimento e o profissional nunca mais tem agenda para atender esse paciente numa revisão, por exemplo, né? E aí, se a gente comparar, a gente vai lá no médico, a gente quer uma reconsulta, por exemplo, 15 dias depois para levar os exames, sem pagar. Entende? Se a gente vai no nutricionista, a gente quer ir lá levar os exames 15 dias depois e ter uma reconsulta sem pagamento. E por que a gente imagina que num procedimento estético a gente não precisa ter um horário de agenda disponível para esse paciente 15 dias depois para uma revisão, né? Ou eu vou chamar esse paciente lá depois do procedimento, 2 horas depois, 4 horas depois, 6 horas depois, e pedir uma foto para ver como é que tá, se está tudo bem, se não está, né? Tipo assim, não está tendo alguma reação alérgica, enfim. Então, esses são cuidados básicos que deveriam vir já desde lá da pós-graduação, digamos, né, ou da graduação, quando você está fazendo habilitação, e que às vezes a gente sabe que passa batido, né, porque se parte do princípio que, mas são muito poucas reações, a porcentagem de pacientes que vão ter algum tipo de efeito adverso é muito baixa, então a gente não precisa se preocupar muito com isso. Quando, na verdade, aqui na outra ponta a gente vê que isso acontece e pela desassistência que esse paciente acaba tendo, o profissional acaba tendo que arcar com volumes, de certa forma, vultuosos de indenização, né? Porque num procedimento aí, sei lá, vamos lá, aplicação de ácido hialurônico. Não faço ideia de quanto está hoje isso no mercado, mas digamos que isso girasse em torno de R$ 2.000, né? Daqui a pouco uma aplicação mal feita, ou, sei lá, uma reação que esse paciente teve, você pode chegar lá em valores de 60, 70, 80 mil reais de indenização, né? A depender do desenrolar desse processo todo, né? Então, e às vezes só por uma falta de assistência, né, no pós-procedimento. Então, essas são coisas que a gente vai trazer aqui para discussão, né, para a gente poder entender assim como a gente pode melhorar esse atendimento, evitar problemas e como a gente vai trabalhar isso na perícia, que eu acho que é o mais importante, né? A gente está trazendo a discussão para esse bate-papo falando de perícia, então aí vamos também discutir aqui como a gente vai tratar isso na perícia, né? Como a gente vai avaliar esse procedimento, se ele foi feito de forma correta, não, essa questão do atendimento, enfim, vamos discutir um pouco de tudo isso hoje. E bom falar para o pessoal também que quando a gente fala sobre a estética, né, a gente sempre lembra de N procedimentos, só que é importante, pessoal, frisar que nem todo procedimento biomédico vai poder fazer, tá? Então, algumas coisas minimamente invasivas a gente vai conseguir realizar, você vai ter que olhar a sua grade, ver como é que é a habilitação no Conselho Federal de Biomedicina, para você ter ciência do que você pode fazer, né? A gente não pode invadir outras áreas, e assim, você é da área da saúde, você entende, óbvio, por que eu não posso invadir certas áreas, né? É igual o Marcos falou, às vezes você vai ter intercorrência de uma coisa que você não deveria estar fazendo, acabou fazendo, veio intercorrência e você não vai saber resolver. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, isso também para qualquer pessoa, é pesquisar o profissional da saúde que está realizando esse procedimento, se ele é habilitado no conselho. Ele pode exercer essa atividade? E se ele pode exercer essa atividade, esse procedimento, ele pode exercer? Então, assim, é uma pesquisa, tanto do paciente, quanto você profissional, saber das suas limitações, né? Justamente para evitar, igual o Marcos falou, às vezes os processos cíveis, eles são extremamente caros. Você vai pagar uma multa, você vai ser penalizado pelo seu conselho,
todo aquele investimento na sua graduação e na sua pós-graduação, você vai desperdiçar, porque você é um profissional autônomo, você é a sua propaganda, você é aquele profissional que tem responsabilidade. Então, além de tudo, né, tenha atenção com isso. Já nós, que somos peritos judiciais, quando a gente pega esses tipos de processos, a gente vai investigar isso. Né? Você é um profissional habilitado, você está fazendo procedimento que está de acordo com o conselho, está de acordo com a legislação, e a sua clínica, como é que ela é? Às vezes a gente esquece que também tem o controle de qualidade de auditoria, você tem que estar ciente disso. Não é só abrir um lugar bonito e esquecer da parte da legislação, de conservação de insumos, limpeza, todo aquele cuidado que tem no laboratório, na clínica de estética você também vai ter que ter, né? Às vezes as pessoas, eu vou para estética, porque parece fácil, mas não é fácil. É muito, muito complexo, assim como o laboratório. E quando a gente começar a apresentar os casos, vocês verão que o raciocínio pericial é, assim, enorme, porque envolve, igual a gente falou no início, fisiologia. Né? A fisiologia humana é muito complexa. A gente tem que ver qual insumo foi utilizado. O profissional deu assistência, e se ele não deu assistência agora, entendeu? Você pode fazer, né, você pode e deve, né, fazer um atendimento, igual o Marco citou, médico e nutricionista, 15 dias depois, ele tem o retorno desse paciente para avaliar se tudo correu bem. O profissional biomédico, ele deve também disponibilizar o retorno, até por uma segurança sua, né? Às vezes você pensa só no financeiro, mas esquece que a pessoa que entrou ali na sua clínica, ela veio com um sonho, ela veio com a vontade de melhorar a autoestima, às vezes tirar alguma cicatriz, estria, e melhorar a sua qualidade de vida. Então, você não lida só com a saúde do paciente, você lida com a autoestima dele, com a mente dele, com o dinheiro dele. E isso é extremamente importante, né? A gente se colocar no lugar do outro, para fazer um atendimento de qualidade. Porque quando dá algum problema, essa pessoa ela irá entrar com ação civil contra você. E uma das coisas que pesa é você deu assistência ou não. E quando você resolveu dar essa assistência, foi em tempo hábil? É uma das questões que a gente avalia, né, Marcos? Eu costumo dizer sempre que para o pessoal da área laboratorial, né, que geralmente é onde, até hoje é onde a gente mais trabalhava, né, agora começaram a aparecer mais casos de estética, que assim, a partir do momento que eu assino um laudo de exame, né, eu não sou só um liberador de exame lá no laboratório, né, eu preciso entender daquilo, fazer a correlação com, se eu tiver um exame alterado, fazer a correlação com outros exames, porque a partir do momento que eu colocar minha senha lá no sistema, eu assinar aquele exame, isso é um documento jurídico, ele é um laudo com validade jurídica. E isso pode ser contestado judicialmente, eu vou responder por aquilo ali, porque é o meu nome que está lá. Quanto mais um procedimento, né? Procedimento estético, você fez o procedimento, você aplicou o fio de PDO, você aplicou lá a toxina botulínica, o ácido hialurônico, o bioestimulador de colágeno. Então, assim, você fez o procedimento, então você é responsável pelo resultado, né? A gente costuma dizer que a gente não é responsável pelo resultado, não tem não é responsabilizado pelo fim, né? Mas você é responsabilizado pelo resultado de meio, né? O procedimento foi correto, que é o que a gente vai avaliar, né? Ele foi correto, foi aplicado de forma correta, e a gente vai se basear no quê? Para responder isso? Na literatura, né? Eu vou procurar artigo científico, vou procurar lá a bula do produto para saber como ele teria que ser aplicado, daí eu vou olhar no teu prontuário como ele foi aplicado, qual é o resultado que teve, né? Isso tudo a gente vai levar em consideração. Então, assim, se um simples exame, um simples hemograma, até vamos piorar, né? Um simples EPF lá, um parasitológico, né? Um EQU lá, um exame de urina,
ele tem ele vira um laudo legal, quem dirá, então, um procedimento que você fez, né, uma aplicação que você fez. Então, por isso que a gente sempre ressalta, a gente não está sendo chato, né, aqui, mas é o que a gente vai olhar quando isso virar uma perícia judicial, né. Uma outra coisa que a gente sempre ressalta, né, geralmente a pessoa procura o biomédico, o farmacêutico, o dentista para fazer um procedimento estético porque é mais barato do que se ele fosse num dermatologista ou num médico, né? Então ele procura esse profissional porque é mais barato, mas quando dá algum problema no procedimento, ele vai pedir a perícia, que a perícia seja feita por quem? Um médico, né? Então, assim, é difícil os casos que a gente acaba conseguindo atuar e não vê lá. Praticamente todos os casos que eu fui nomeado, o que se pedia lá? Um médico, né? E aí o juiz entendeu, não, mas se o procedimento foi feito por um biomédico, então eu vou nomear um biomédico. Mas o pedido da defesa do paciente é que um médico dermatologista, um médico que trabalha nessa área da cirurgia estética, fizesse essa avaliação. E aí a gente já sabe, né, que já começaríamos com um problema, porque o pessoal da medicina tem, né, queira ou não, eles não gostam muito dessa invasão da competência deles, que eles julgam isso como uma invasão, queira a gente ou não, tá? É o julgamento que se tem. Então, assim, você já começaria com um problema, porque provavelmente você já vai ter alguém dizendo, não, realmente isso tem algum problema, e eles vão procurar problemas até encontrar alguma coisa, tá? Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, né, quando a gente vai fazer o procedimento. Uma outra coisa, André, antes de devolver para você, é a questão de prontuário, né? Que é o que a gente, eu acho que é comum para todo mundo. A gente tem um problema seríssimo de prontuário de paciente. Às vezes esse prontuário não existe, né? Às vezes ele não foi feito. Você não tem um termo de consentimento, informado, assinado pelo paciente, né? E a gente sabe que isso é importante, porque você está fazendo um procedimento. Quando você vai no hospital fazer uma cirurgia, você vai assinar um termo de consentimento. Geralmente vai assinar um do hospital, um do médico, um do anestesista. Então, isso tudo são documentos que esses profissionais estão usando para se proteger, né, judicialmente, porque daí ele te explicou lá como vai ser o procedimento, quais são os riscos do procedimento, enfim, ele vai te explicar uma série de coisas. E por que a gente acha que na nossa área a gente não precisa ter esse tipo de documento, né? Eu acho que é muito importante, o profissional tem que entender que ele precisa ter esse tipo de documento, ele precisa elaborar isso junto com uma assistência jurídica que ele tenha, né, para que ele tenha um documento que respalde ele daquele procedimento. E outra coisa, explicar para o paciente, né, como é que é feito o procedimento, quais são os riscos, né, porque é muito bonito às vezes a gente vender. Ah, não, vou vender aqui uma toxina botulínica, por exemplo. Não, isso dura 6 meses, vai ficar maravilhoso. Mas o paciente tem uma doença autoimune, por exemplo, que vai reduzir o tempo de duração, né? E aí daqui a pouco, por você não ter explicado isso para o paciente, é um detalhe. Vai mudar alguma coisa na tua aplicação? Não. Só que vai mudar para o paciente saber que por ele ter uma doença autoimune, por exemplo, isso pode diminuir o tempo de ação da toxina no organismo dele. E aí ele vai dizer, não, então provavelmente o profissional fez uma toxina diluída para render mais, por isso que o meu durou menos. E ele vai contestar isso judicialmente. E na verdade, às vezes não, era uma coisa intrínseca do paciente lá, né, que você só não explicou para ele porque você não fez uma anamnese, não fez um prontuário, sabe? Não tem essas informações. Então, o que a gente dá de dica para você? Aproveita o tempo com o paciente, tira 10 minutos para conversar, para fazer uma entrevista, para saber quais os problemas de saúde, o que ele tem, que não tem, o que ele toma, não toma, sabe? Para você poder ter uma avaliação global desse paciente. Porque senão fica muito assim, tipo, produção, sabe? Ah, o Botox Day aqui. Ah, hoje eu vou atender 20 pacientes. Só que com que qualidade você está atendendo, porque nesses 20 pacientes, se 2 derem problema, você vai precisar de vários Botox Day para pagar a indenização de um deles. Entende? Então, o que a gente chama atenção é isso. Prestar atenção no que você está fazendo, ter os documentos, né, que são necessários, porque a gente vai avaliar isso na perícia, tá? A gente leva tudo isso em consideração. Como a Andrea disse, a gente vai avaliar
Se precisar avaliar os documentos da clínica, se a clínica tem alvará de funcionamento, não tem, tem controle de temperatura das geladeiras, como é que é estocado esse material, sabe? A gente vai ir atrás dessas informações, né? Porque a gente precisa dizer para o juiz se você está cumprindo as regras ou não, né? Então a gente vai avaliar isso, né? Então sempre é importante, tenha tudo isso em dia, direitinho, né? Que aí vai facilitar a tua vida e você vai ter menos problemas. É até uma proteção sua, sabe? Às vezes, você cobrar um pouquinho a mais para ter um horário maior com o seu paciente te salva de muito problema, sabe? Pagar um jurídico, igual o Marcos falou, para fazer os termos de consentimento que sejam adequados e individuais à sua clínica. Você explicar passo a passo, você ter registro fotográfico do antes e o depois, no prontuário do seu paciente, você pedir para ele te informar se tem alguma doença prévia, se tem alguma doença autoimune, e explicar para ele, igual o Marcos falou, às vezes, vai durar menos a toxina botulínica por uma questão de doença autoimune. Você não fez o procedimento errado. Só que ele não tem a obrigação de entender. Se você não explicou, como que ele vai entender? Então, assim, você precisa explicar e no seu prontuário tem que constar que você explicou e essa pessoa precisa assinar que está ciente que isso pode acontecer. Não é chatura, é porque a gente vai bater forte nessa parte, né, com vocês. E como nós somos biomédicos, peritos, pesquisadores, a gente vai atrás de muita coisa. Nosso papel aqui, além de informar um pouco sobre a perícia, essa parte da perícia em biomedicina estética, é poder auxiliar nossos colegas profissionais para ter um atendimento assim de qualidade que evite o máximo possível de problemas futuros, porque a Sim. gente sabe tanto que é difícil para a gente montar uma clínica, tanto que é complicado para você ter um alvará, fora sua graduação, e aí chega um processo que às vezes você não tem nem culpa, foi só porque você, ao invés de tirar um tempinho, que é mínimo, gente, você fazer uma anamnese, é o mínimo, o médico faz isso. O nutricionista faz isso, o biomédico deve fazer isso também. Principalmente porque você está colocando coisa na pessoa. Ela precisa entender o que você está fazendo, inclusive mostrar para ela ter ciência. Estou aplicando isso aqui, tá da data de validade. Se você puder fazer, tirar, usou tudo, tira o rótulo, coloca no seu prontuário. Faça tudo, até mais, né? Igual eu falo com o Marcos, se você quiser fazer até um pouco mais, faça. Sabe, pecar pelo mais no prontuário, nessas horas, não é ruim. É até bom. Porque quando a gente chegar para fazer uma perícia e poder falar assim, não, o profissional realmente está de acordo com a legislação, a clínica dele tem todos os alvarás, a temperatura da geladeira está ok, tem o prontuário, tudo certinho, foi avaliado. E aí a gente pode chegar e falar assim, aconteceu uma questão da fisiologia do próprio paciente, isso é comum, e explicar no laudo pericial que não houve erro, né, de procedimento, né? E sim foi apenas uma falta de informação do paciente. Mas, né, infelizmente, existem sim os erros de procedimento, e essa parte é bem complicada, porque além da gente tirar a parte da fisiologia do paciente, aí nós vamos começar a investigar. Tá, houve erro de procedimento? Qual erro foi esse? Quando que aconteceu? E aí vem a anamnese, né, Marcos? A gente também tem que fazer a anamnese quando vem para a gente, né? Fomos Sim, nomeados, sim. estudamos todo o processo. Se tem prontuário médico, estudamos todo o prontuário médico, avaliamos a clínica, toda a documentação que a clínica tem, esperamos que tenha, né? E aí começa a parte da avaliação do próprio paciente. E essa parte, sim, vou deixar para Marcos falar mais a respeito, porque ele tem uma experiência na atuação muito maior que a minha nessa área.
bem mais complexo, mais intenso, né? Porque uma das perícias na biomedicina que, na verdade, eu ia falar uma das que eu penso ser mais complexa, mas todas são complexas. Eu lembrei de outras perícias aqui que a gente vai falar, e, nossa senhora, é muito, muito, muito complicado. Mas vou deixar a Marcos falar um pouco a respeito disso para vocês. Quando a gente vai agora ter um olhar, não só para a parte documental, agora a gente vai ter um olhar para o paciente. Porque assim, sempre tem essa avaliação, né, que a gente acaba tendo que fazer, porque às vezes o paciente reclama de algo e a gente tem que ver, foi bem feito, não foi bem feito, enfim, tem casos, por exemplo, né, aplicação de fios de PDO, né, vamos lá, se esse fio não segura ou se por acaso esse fio infecta, porque queira ou não, é um procedimento que tem uma certa invasão de tecido ali que você perfura com agulha para levar o fio, né, com a guia até o ponto de ancoragem, e aí você vem trazendo esse fio. Se acontecer uma contaminação, qual é a probabilidade disso virar um abscesso? É muito alta, sabe? E aí, se isso não for tratado, você pode começar a ter uma necrose muscular, uma necrose de tecido, e isso vai causar, a depender do lugar, uma marca, um sinal de afundamento, enfim. São N casos que a gente já viu, né, nessa linha e que pode acontecer. E a gente vai ter que avaliar isso. E aí uma coisa que eu ouvi no congresso, agora nesse ano de 2025, eu fui num congresso no Sul Brasileiro de Biomedicina, que aconteceu aqui no sul do Brasil, lá em Bento Gonçalves, e assistindo um curso da área da estética lá, a profissional estava falando o seguinte: não é porque o procedimento saiu na mídia aí, ou que o pessoal que vende produtos ele te diz que aquele produto pode ser aplicado numa região que você vai sair aplicando, né? Às vezes é muito melhor você esperar um ano até começar a sair os primeiros artigos que falem realmente da eficácia daquilo, do que você confiar única e exclusivamente na marca que vende o produto, entende? No teu representante comercial. Porque não é raro a gente ver que no lançamento do produto ele promete muitas coisas e um ano ou dois depois você vê que aquele produto não tinha toda essa eficácia, né? Por exemplo, o caso específico lá, ela estava falando de bioestimuladores de colágeno para algumas regiões do rosto, né? Uma região muito específica que seria a área dos olhos e tal. E aí foi o que ela disse, ela imagina, ela é professora, ela tem uma pós-graduação em estética, né, dela, ela tem uma clínica, ela dá curso no país inteiro, ela fez especialização fora do país para estética, e ela disse que esse procedimento ela ia esperar pelo menos 2 anos até começar a sair os primeiros trabalhos para realmente comprovar a eficácia disso. E aí ela começaria a implantar na clínica dela se tivesse resultado positivo. Então, assim, uma profissional experiente no mercado, né? Ela vai lá e diz: olha, gente, eu vou esperar, eu não preciso surfar essa onda e fazer um monte de coisa errada e ter um prejuízo ali na frente. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas podem estar se perguntando: ah, mas quando você vai ser nomeado para fazer uma perícia, como é que você vai avaliar o paciente? Na estética, mais de 90% dos casos pedem uma avaliação desse paciente. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Na maioria das vezes, eu contrato alguém da estética, só que aí eu vou contratar alguém que é da academia, né, que dá aula disso, que coordena algum curso, que trabalhe diretamente com isso, para me ajudar na avaliação desse paciente, porque a gente tem essa possibilidade, né? A gente pode fazer isso. E aí, então, o que acontece? E aí, chega lá, vai ser feita uma avaliação bem minuciosa do caso, né? Então, assim, essa coisa de fazer nesse fluxo só para ganhar dinheiro, fazer mal feito. Ah, eu preciso fazer rápido porque eu marquei um paciente a cada meia hora, então eu não posso ficar 40 minutos aqui, eu tenho que terminar de uma vez, sabe? E às vezes lá no meio do procedimento você, opa, não deu certo aqui, deixa eu reposicionar o fio, deixa eu arrumar isso aqui, né? E às vezes a pessoa não tem essa paciência, ela quer simplesmente, o próximo paciente, vamos lá que tem que terminar, porque eu agendei X pacientes hoje, eu preciso fazer, sabe? E aí, só que a gente vai avaliar isso lá na hora da perícia, que a perícia vai ser uma coisa bem mais minuciosa, né? Então a gente vai avaliar o paciente, vai avaliar o tipo de lesão que foi ocasionado. É claro que tem alguns casos que a gente sabe que não houve
né? Tipo assim, não houve lesão, o questionamento do paciente ele não procede, né? Ou ele não tem fundamento, né? Ou já existia uma lesão, alguma coisa. Mas a maioria dos casos que chega na justiça, ele tem algum problema de procedimento, né? Que é o que a gente está vendo. Isso a gente não está inventando na nossa cabeça, é o que a gente vê na ponta, né? Então, se tem um problema, a gente vai ter que dizer para o juiz onde é que ocorreu o problema. Então a gente vai ter que fazer uma avaliação minuciosa. E às vezes a gente pensa assim, ah, tá, mas bobagem, temperatura da geladeira. Sim, mas só que uma toxina botulínica, um ácido hialurônico, que deve ser mantido sob refrigeração, se ele não está na temperatura ideal, se ele não foi mantido em temperatura correta, ou, por exemplo, se eu não tenho um controle de temperatura dessa geladeira, como é que eu vou confiar de que realmente ela vai fazer o efeito? Porque se na bula está me dizendo que ela tem que ser mantida entre 5 e 15 graus, e eu chego lá e é um frigobar que não tem controle de temperatura, eu posso imaginar que isso pode ter sido congelado ou pode ter ficado acima de 15 graus. Né? Quando não tem um controle, como é que eu vou ter certeza? E aí como é que eu vou provar lá para o juiz? Como é que eu vou dizer, não, não, o meu colega fez tudo certo, né? Tipo, tava tudo ok se ele não tem um controle de temperatura, que é uma coisa básica, né? Como é que ele está esterilizando o material que ele usa para fazer os procedimentos, sabe? Se você não tem rastreabilidade dessas coisas, há, há uma chance muito grande de que não tenha como você se defender quando você for acusado de alguma coisa no âmbito judicial, porque a perícia vai avaliar isso, né? Tipo, o advogado da parte ele vai perguntar essas coisas e a gente tem a obrigação de responder. E se nós temos a obrigação de responder, a gente tem a obrigação de verificar se está correto, né? E aí você pode se comprometer em outras áreas, né? Às vezes que não só a área do procedimento em si, mas toda a área de funcionamento da tua clínica, né? Então é aquela coisa que a gente sempre diz, uma coisa puxa a outra, sabe? Então, o que a gente geralmente vê? Quando o paciente está reclamando, ele não tem razão na sua reclamação, se a gente vai avaliar a clínica, realmente está tudo certo, a clínica tem alvará, funciona de forma correta, tem prontuário para todos os pacientes, tem controle de esterilização, de temperatura, enfim, está tudo certinho. E aí você acaba vendo, olha, realmente, né, a queixa do paciente ela não condiz com a realidade. Mas quando vem algo e você vê que o paciente já tem razão, né, na queixa dele, você já vê que é um problema de atendimento, e aí você começa a puxar o resto, você vai achar mais uma, duas, três, às vezes um monte de coisas que não estão corretas. Né? E aí, assim, qual é o risco disso tudo? O risco do próprio juiz denunciar essa clínica para vigilância sanitária e a vigilância bater lá e interditar a clínica. Tá? Isso pode acontecer. Então, a gente sempre fala, gente, existe uma forma correta de trabalhar. Né? Então, vamos trabalhar de forma correta, porque tudo que a gente fizer tem um impacto jurídico caso alguém queira provocar o judiciário. Né? E se a gente está trabalhando correto, direitinho, né, com tudo em dia, fazendo esse atendimento correto do nosso paciente, a gente vai conseguir se defender. Vai gastar? Vai ter que pagar um advogado, enfim, mas só que você não vai pagar indenizações gigantescas, como é o caso que a gente acaba vendo na prática, né, nossa do dia a dia. Mas assim, só retomando essa questão da avaliação, realmente a gente vai fazer a avaliação do paciente, né? Eu, no meu caso, por uma questão de segurança, eu sempre levo mais um profissional da área da estética junto, né, para fazer essa avaliação conjunta e ter com quem discutir, sabe? Tipo, existe a lesão, não existe. A parte documental de clínica a gente faz sozinho, mas eu prefiro sempre discutir com mais um profissional, né? Se houve lesão, se não houve lesão, se o procedimento foi correto, não foi correto, né? Porque eu acho que sempre enriquece mais a discussão. Geralmente eu levo alguém que é da academia, né? Que dá aula, que está lá ensinando a fazer, ou que tenha uma clínica que trabalhe de forma correta, que a gente conhece os profissionais, né, e a gente leva junto. Queria só fazer ainda mais um comentário com relação a isso que a gente falou do prontuário. Gente, se vocês não sabem como fazer, né, pode entrar em contato com a gente também. Como a gente é da área jurídica, a gente tem colegas advogados que trabalham com isso, que a gente acaba indicando, né, para os colegas biomédicos, são
vários casos de colegas que às vezes vêm conversar com a gente e a gente indica colegas advogados que a gente está acostumado a trabalhar como assistente técnico deles, né? Mas assim, que vão poder te dar essa solução para essas brechas que você acaba tendo, né? Que não estão fechadas aí, que é o termo de consentimento, né? Como você fazer um bom termo de consentimento, como você manter um prontuário, os contratos de prestação de serviço, né? Que são bem importantes e que na maioria das vezes não existem, né? Então, assim, se tem dificuldade nessa área, entre em contato com a gente vai ter profissionais para indicar para vocês. E como hoje em dia a gente consegue trabalhar muito no online, né? Então, nada que uma reunião com um advogado não resolva, depois troca os documentos e você avalia, né? Implanta na sua clínica, faz essa supervisão, né? A gente consegue trabalhar nessa área também, indicando esses profissionais. É isso que o Marcos falou, acabou de quebrar barreiras, né? Às vezes as pessoas olham assim e falam, eu tenho que saber tudo para entrar na perícia judicial, eu vou trabalhar sozinho, se eu tiver alguém, talvez o juiz não vai gostar, e não sei o quê. Não, gente, quando na perícia judicial, a gente trabalha muito em conjunto, né? A gente faz parcerias, faz mentorias. É sempre importante, igual o Marcos falou, ele já tem experiência nessa área, mas ele leva outro profissional para eles discutirem o caso. Isso é cuidado, sabe? A gente tem que ter esse cuidado, porque a gente é o perito judicial, a gente tem que saber tanto da parte do réu quanto da parte do autor, tem que ter um olhar sem viés. Quando você leva outro profissional para fazer uma avaliação em conjunto com você, além de tirar talvez o seu viés, ele abre a sua mente para outros caminhos que talvez você não viu, né? Ou como você faz uma mentoria, essa pessoa te traz um olhar diferente. Você não está sozinho e você não tem que ficar sozinho. Eu e Marcos já trabalhou N casos juntos, que foi assim, que eu falo, sucesso, porque um traz uma coisa, outro traz outra coisa, a gente discute casos difíceis, e aí quando você está com uma parceria, não fica tão pesado, você consegue trazer a verdade a verdade, vou ser redundante, na verdade dos fatos, os fatos são verdadeiros mesmo, para o juiz, para ele poder trazer, fazer uma sentença, né, de acordo com as provas. Marcos colocou uma coisa muito importante, né? Não é porque você acha que deixar uma toxina botulínica fora da temperatura e eu usar não aconteceu nada, que, ok, tá tudo bem. Nós trabalhamos com provas, né? E se você não tem o controle de temperatura, não tem os alvarás, não tem o prontuário, não tem o que ser provado a seu favor. Infelizmente, né? Não é o que você acha, é o que pode ser provado. E a gente trabalha em cima de provas o tempo inteiro. A anamnese, igual o Marcos falou, um duplo profissional, né? Ele mais outro profissional, que não tem hora para acabar, é uma avaliação muito intensa, muito complexa. Depois disso, vem o estudo do caso, vem o estudo da fisiologia, vem o estudo do próprio produto que foi aplicado, né? Vem a bula, preciso ler a bula, né? A gente nunca escapa disso. Se você é um profissional de qualquer área que a gente fala aqui, né, no bate-papo biomédico, não existe assim, formei, especializei, agora vou atuar, não vou mais estudar. Não, vai estudar o tempo inteiro, vai atualizar o tempo inteiro. Na perícia, então, aí que você tem que estar o tempo inteiro atualizando. O contato com um colega da área é muito importante também para isso, né? Para a gente estar sempre atualizado. Porque não tem como a gente ver tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu converso com o Marcos o tempo inteiro, a gente discute casos juntos, a gente conversa, atualiza um ao outro do que está acontecendo, quais processos estão vindo mais para a gente já se preparar, para ter um olhar, né, a respeito disso. Igual aconteceu na época de biomedicina estética, que está aparecendo bastante questões de erros de procedimento, e aí que veio, né, essa vontade de fazer a live até para poder auxiliar vocês a melhorarem,
né? Sempre melhorarem, se resguardarem, e quem quiser atuar na área da perícia judicial, nessa parte da biomedicina estética, entender mais ou menos como é que funciona o processo. Igual o Marcos falou, a gente está aqui, se vocês precisarem discutir, se você viu que na sua clínica não tem a parte jurídica, precisar de um auxílio, de uma indicação de um advogado, a gente está aqui disponível. Pode entrar em contato com a gente através do Instagram ou do LinkedIn. Eu não falo YouTube porque é complicado, né, deixar no comentário. Mas no LinkedIn e no Instagram, a gente consegue te dar um auxílio para você se resguardar, para você se tornar um profissional cada vez melhor. A parte da online melhorou bastante, né? Então a gente consegue ter contato com outros profissionais, pedir auxílio, discutir casos. A perícia da biomedicina estética é muita discussão do caso mesmo, né? A gente precisa ficar junto do outro, pensar, né? Porque é tão complexo, é tão grande, que assim, às vezes a gente não vê uma doutrina, falta alguma coisa, eu preciso de um artigo, vou ver se o colega tem esse artigo para me auxiliar, para abrir a minha cabeça. Ele comentou do profissional que ele assistiu a palestra falando, eu preciso de no mínimo 2 anos para poder introduzir esse tipo de procedimento na minha clínica. Então, assim, isso eu nunca tinha escutado, é novidade para mim, mas faz todo sentido, né? Por que eu vou começar a colocar um procedimento que entrou agora no mercado? Preciso ver estudos, né? Eu estou lidando com pessoas, assim como a gente faz pesquisa para trazer algum exame novo para o mercado, isso também vale para os procedimentos estéticos. Uma questão de segurança, né? Segurança, exatamente. A segurança a gente tem que colocar em primeiro lugar em tudo que a gente for fazer, né? Porque, por exemplo, só não te cortando, mas só para falar desse caso específico, vamos lá, bioestimulador de colágeno. Ele vai estimular a produção de colágeno, né? Só que assim, o bioestimulador, se ele for aplicado na área ou no plano incorreto, ele pode causar nódulos. E como é que você tira esses nódulos? Você não tira. Então, se você aplica ele numa área incorreta, só porque o pessoal diz, ah, não, o vendedor, né, o teu representante. Não, mas olha só, agora a gente está colocando o bioestimulador na área dos olhos. Sim, mas e se tiver um nódulo na área dos olhos? Como é que você tira isso? E daí, se você não tira, essa pessoa vai ficar com um nódulo na área dos olhos por um produto que você usou sem saber se realmente ele tinha uma eficácia para ser usado nessa área. Então é uma questão de segurança, né? Eu não vou sair fazendo só porque eu vou ganhar com isso, né? Eu preciso ter certeza de que aquilo vai funcionar, senão a gente vai incorrer justamente nisso, nesse problema, né? E aí, vamos lá. Só que um dos problemas também, eu lembrei agora enquanto você estava falando, é que os processos judiciais geralmente eles são bem demorados, né? E o que acontece? Se você não tem essa questão que a Andrea falou do prontuário correto, de onde a gente vai poder tirar a prova de como você fez o procedimento, eu vou ter que levar em consideração só o que eu estou vendo, entende? Então eu não sei o que você fez, porque isso já fazem 2 anos, já fazem 3 anos, quando chega para a perícia. Às vezes já fazem, sei lá, pelo menos 6 meses, 1 ano, né? E aí, se você não tem um prontuário que diga realmente o que foi feito, né, qual o tipo de procedimento, qual o tipo de produto que foi usado e tal, direitinho, eu não tenho como saber mais, sabe? Eu não vou ter, você não vai ter isso guardado, não tenho como buscar essa informação. E aí a gente vai ter que pegar a informação que tem. E aí é muito difícil eu trabalhar só com a informação verbal do paciente. Mas se for só a informação verbal do paciente com a informação verbal do profissional, eu vou ter que dizer para o juiz que não existem provas. E aí sim, a responsabilidade de criar um prontuário é do profissional. Aí o juiz vai tomar por verdadeiras as informações do paciente, né? Porque se você não tem o prontuário para dizer o que você fez e contrapor a informação do paciente, você não tem nada. E se você não tem prova, e a gente trabalha com provas, né, o juiz vai tender a condenar o profissional. Né? Isso é o que a gente vê na prática. Exatamente. Porque o juiz ele vai levar em consideração que é sua obrigação ter o prontuário. É. Né? E aí acaba que ele vai pesar muito, muito nesse caso. Não tem como aliviar, né? O juiz precisa da prova.
Não tem como ter uma linha do tempo retroativa, né? Então, a gente, igual o Marcos falou, o que eu vou poder fazer? A palavra, o paciente, o que está falando, a anamnese que eu fiz, mas eu não tenho com o que comparar anteriormente, então eu vou ter que falar isso para o juiz. E o juiz vai levar em consideração o quê? Bem, esse profissional deveria ter, sim, um prontuário, ele não tem, então, primeiro, ele não é um profissional que eu posso dizer sério, Uhum. não é um profissional sério. E aí, tudo que o paciente falar, ele vai levar em consideração com o maior peso. Pode ser acatado como verdade. Como verdade, exatamente. E igual o Marcos falou, é muito demorado. Gente, é demorado mesmo, sabe? Questão de anos, às vezes. E algumas coisas até a gente não consegue nem verificar 100%, né, Marcos? Não, consegue. E os documentos são importantes para isso, para a gente ter essa linha do tempo, para linkar as informações, para ver o que bate, o que não bate, para fazer um laudo extremamente adequado com uma sequência lógica, né? O laudo pericial ele é uma sequência lógica. O juiz vai ler aquilo, ele precisa entender até a gente chegar na conclusão. Tem que explicar corretamente. Não é uma coisa assim, eu acho, não. Eu sei que é isso, eu posso provar, e explicar uma sequência lógica para ele entender o raciocínio. A gente tem que tirar da cabeça e passar para o papel, né? Até porque um outro exemplo disso, por exemplo, esses dias saíram o Conselho Federal de Biomedicina, o Conselho de Farmácia, acho que até o de Enfermagem, todos eles estavam divulgando uma nota que existiam lotes, até a Anvisa divulgou, que existiam lotes da toxina botulínica, se eu não me engano, da marca de esporte, que existiam lotes falsos. Aí você pensa assim, tipo, o profissional ele tem a obrigação de ficar ligado nessas informações, para quando sair ele avaliar os lotes do que ele já comprou e saber se o que ele tem lá pode estar dentro desses lotes falsos. Porque você imagina que você, após a divulgação disso, tá? Porque o que acontece? Tem um processo, eu vou lá e olho, era sobre toxina botulínica. Eu vou lá e olho, ele usou da marca de esporte, o que eu vou fazer? Qual foi a data do procedimento? Sei lá, foi dia 1º de dezembro. Quando que os conselhos e a Anvisa divulgaram a nota técnica que existia, que esse lote era falsificado? 60 dias antes do procedimento, eu vou entender que o profissional ele tinha a obrigação de saber que aquele que ele aplicou era dos lotes falsificados. Sim. Entende? Eu não posso entender que, se fosse o contrário, tipo, ele aplicou 30 dias antes de sair a nota da Anvisa, tudo bem. Né? Ele não tinha obrigação de saber que aquilo era falsificado, né? Porque não é ele que fiscaliza. Agora, quando o órgão de fiscalização divulgou a nota, e mesmo assim você aplicou posterior à nota um lote que era falsificado, eu vou ter que informar para o juiz que você, de forma inconsequente, né, você aplicou um lote que era falsificado. Então a gente tem que estar atento a essas coisas também lá na hora de trabalhar, porque senão a gente vai incorrer em alguns tipos de omissões, né? Porque, por exemplo, eu preciso saber, né? Eu preciso estar antenado dessas coisas para não correr o risco de aplicar no paciente algo que foi divulgado como falsificado, né? Então, são detalhes, mas que eu não o profissional não pode depois de, mas eu não sabia. Bom, se você é profissional daquela área, você tem a obrigação de acompanhar tanto os órgãos de fiscalização, que são os conselhos, quanto o órgão de fiscalização, né, dos produtos, que é a Anvisa. Você tem a obrigação de acompanhar todas as notas técnicas, as divulgações, para você saber se tem alguma coisa que está fora do padrão para você não utilizar. E isso tudo a gente vai acabar vendo. E não é uma questão de ser chato, é uma questão de ser criterioso. Porque, por exemplo, se fosse, digamos, vamos inverter os papéis agora, né? Vamos pensar que se fosse, hoje você é o profissional esteta, mas se fosse você o paciente e alguém te aplicasse um produto que se sabe que é falsificado, o que você ia querer fazer? Você ia querer cobrar dessa pessoa que ela tivesse conhecimento disso e não tivesse aplicado o material falsificado. Então, eu preciso fazer esse exercício de troca de lugar para trabalhar de forma correta, entende? Mas se fosse comigo, eu não ia deixar passar, sabe? Porque às vezes a pessoa diz, mas agora está me processando, que injustiça.
Sim, mas se fosse você no lugar, você faria a mesma coisa, né? Então, assim, a gente tem que Exatamente. ter esse olhar. Então, por exemplo, se eu fosse aplicar, se eu aplico, digamos, Botox nas pessoas, toxina botulínica, e lá na minha clínica, daí eu, tá, mas passou de 24 horas da diluição, não dá nada, eu vou aplicar. Mas e se fosse você o paciente? Né? Você gostaria que alguém aplicasse uma toxina botulínica fora do tempo de validade da bula em você? Não, né? Então eu preciso levar em consideração esse tipo de coisa. Mas eu vou botar meio frasco, um frasco que eu usei 10 unidades, eu vou botar o frasco de 100 unidades fora. Sim, se está fora da validade, eu vou botar fora. Sabe? É simples assim. É simples assim. Pega e põe fora. Né? Porque se fosse em você, você não gostaria que aplicasse. Então, você tem que, sabe? Eu não posso cobrar das pessoas uma coisa e entregar outra. Então, eu preciso ser coerente. Se eu cobro que em mim o procedimento seja feito de forma correta, eu preciso entregar para o meu paciente o procedimento de forma correta. Né? Então, a gente leva isso em consideração na hora de fazer o nosso laudo, né? Na hora de trazer isso para a discussão. Que é importante discutir esse tipo de coisa. Né? Isso é muito importante. Não, nesses casos não há desculpa, tá? Eu não Não. tenho tempo. Não, tem que ter tempo, Uhum. né? Quando eu falo assim, às vezes até parece arrogante, mas, É, pessoal, é a sua área, é a sua segurança, igual o Marcos falou, se coloca no lugar do outro, entendeu? Você está aplicando coisas na outra pessoa. Você precisa ter responsabilidade, inclusive, né, de tirar um tempo para você ir verificando se saiu alguma atualização, os produtos que você usa, tá tudo ok, as notícias, os sites. Você como um profissional biomédico formado, estudou, pesquisou, aprendeu, sabe onde procurar informações. Hoje não tem desculpa, tudo você consegue não. acessar online. Então, assim, é de extrema importância, é isso que o Marcos está falando, é sério, sabe, gente? Você verificar, saiu essa notícia, se você, profissional, está mantendo esses lotes, por favor, descarte. Né? É importante. Vou perder dinheiro? Você vai perder um pouco de dinheiro, porque você pode perder muito mais no futuro, inclusive a sua clínica. Né? Igual o Marcos falou, o juiz ele pode acionar os órgãos competentes e aí você perde sua clínica. E aí? Entendeu? Um pequeno prejuízo se torna um prejuízo gigantesco. Fora, né, a dor que é você aplicar alguma coisa vencida numa pessoa e acontecer algo pior. Você vai carregar isso para sempre, né? Levando em consideração as pessoas que a gente está falando que tem um psicológico e sejam pessoas idôneas, né? Que acabou, É. infelizmente, por algum acaso, aconteceu, né? Tenham consciência. Isso é muito importante. Não, e outra coisa que é importante falar é que, assim, na maioria dos casos, né, o que, que o juiz vai julgar, né? Se houve imperícia, imprudência ou negligência. Tá? Isso é uma questão que é uma coisa do juiz julgar, mas uma vez que o juiz julgue, né, que houve imperícia, imprudência ou negligência, a gente tem que entender que o código de ética da nossa profissão, ele tem penalizações para essas coisas. Né? E aí, se sair na sentença que você foi imperito, imprudente ou negligente, o juiz automaticamente vai notificar o conselho de classe e, tipo assim, tem uma sentença condenatória. E o conselho de classe vai provavelmente abrir um processo administrativo, disciplinar. E aí provavelmente você vai responder ainda no conselho de classe. E aí você pode pegar lá uma suspensão por alguns meses, uma multa, ou, a depender do caso, até a cassação do direito de trabalhar naquela área. É claro que isso é extremo, mas pode acontecer, a depender do resultado ou do desenrolar do caso jurídico lá, pode acontecer. Então, assim, tem que ter muito cuidado, a gente tem que ser prudente nessa área, né? A gente, inclusive, esse vídeo ele foi mais assim, numa forma de a gente trazer para vocês uma explicação do que não fazer, né? De quais são os pontos que vocês devem tomar cuidado para melhorar o trabalho dos nossos colegas, né? Porque é o que a gente está vendo aqui na área judicial, né? O que está chegando para a gente?
Então, o que que a gente pode fazer para que o colega que trabalha com estética ele possa melhorar o atendimento, para que não chegue isso aqui na ponta, né? Porque, claro, para nós é trabalho, né? Mas para o colega pode ser uma sanção, pode ser uma indenização, pode ser, enfim, infinitas coisas, né? E a gente sabe que tem profissionais muito bons, tem profissionais médios e tem profissionais muito ruins em todas as áreas, né? Na biomedicina não é diferente, né? A gente tem que ser sincero, né? E às vezes o profissional ruim ele acaba gerando um número lá de processos, né, muito grande e só que vai acontecer o quê? Que é a classe biomédica. Não, mas não é a classe biomédica, são profissionais ruins, né? Então, se o profissional bom, ele se atenta a essas coisas, né? Ele não deixa passar esses detalhes, ele vai continuar sendo o profissional bom, independente do profissional ruim. E o profissional ruim, por si só, ele acaba saindo do mercado pelas sanções que ele vai acabar sofrendo, né? Porque é um ou dois processos desses com indenizações que chegam lá na casa dos 100 mil, cento e poucos mil reais, é um ou dois processos desse, ele não tem mais aonde tirar para pagar a indenização, né? Então, aí ele acaba automaticamente caindo fora do mercado e os profissionais bons ficam. Então, por isso que a gente diz, profissional bom tem que fazer tudo certinho, direitinho, para que não tenha problemas com o judiciário, né? Exatamente. É isso, pessoal, que eu e Marcos gostaria de trazer para vocês. É igual ele falou, a gente falou até do que não fazer, mas é isso que a gente vê, é isso os casos da perícia judicial. Nós passamos um pouco do raciocínio que a gente utiliza. Para quem quer seguir essa área, é uma área maravilhosa, né? A perícia judicial, a gente nunca fica entediado, né? Sempre tem alguma novidade. Mais uma vez, eu vou fazer nosso jabá. Quem se interessou pela perícia judicial, gostou da área, gostou do raciocínio, nós temos o curso Perícia Judicial, biomedicina, cortei com que é, Deus do céu. Farmácia, odonto, enfim, perícia judicial na saúde. Isso, vamos embora, voltando. Nós temos o curso Perícia Judicial na Saúde. Ele engloba todas as áreas da saúde, biomedicina, bioquímica, farmácia. Nós vamos deixar o link do curso para vocês olharem, fixado ou nos comentários ou na descrição do vídeo, tá bom? Nele você vai conseguir ver tudo que a gente relaciona, inclusive a gente vai passar alguns casos para você falar, gente, mas é Marcos, tá? Casos reais, mas assim, totalmente, ninguém sabe o réu, ninguém sabe o autor, é só para vocês terem uma noção do raciocínio pericial, que é muito importante. Discutimos no curso toxicologia, genética, áreas assim enormes, com bastante carga de trabalho. Agora, né, a estética também tem bastante carga de trabalho. E aqui a gente passou um pouco, né, desse raciocínio para vocês, como é que a gente trabalha com esses casos. Para quem é da estética e está assistindo esse vídeo, né, faça uma reflexão, minha clínica está certinha, eu consigo fazer uma boa anamnese, eu tenho os prontuários, estou de acordo com a legislação, se não tiver, resolva, pessoal, porque isso é muito sério, tá? Pode É igual o contatar a Marcos gente falou. também, né? É Se tiver alguma dificuldade, pode contatar a verdade. gente. A gente consegue ajudar você a fazer essa avaliação, ver como é que está toda essa parte documental. Se você precisar de uma assessoria de advogados, a gente tem alguns advogados que trabalham nessa área, né, prestando esse tipo de assessoria, porque são os advogados, né, para os quais nós trabalhamos, né, como assistente técnico. Então, eles vão poder auxiliar vocês. Já são dessa área, né, então facilita. Além disso, também a gente tem as nossas consultorias, né, que a gente dá tanto para o colega que já é perito, né, se você tem dificuldade num caso, é que nem eu falei antes, a gente não trabalha sozinho, né, a gente pode trabalhar junto. Você tem várias formas de você conseguir cobrar esses honorários no processo, né? Então, conversa com a gente ajuda em caso. A gente já tem aí vários anos de experiência, né, nessa área da perícia, bom, enfim, várias áreas dentro da biomedicina, também na área médica, né? Como eu falei antes, as áreas que a Andrea trabalha, que é a de grafo, identificação facial com imagem, enfim, ela trabalha num monte de áreas diferentes que estão dentro da área, né, onde o biomédico pode atuar,
né? Então, a gente tem também essas consultorias, porque a nossa ideia é o quê? É trazer informação e ajudar o colega a trabalhar, ajudar o colega a facilitar, né, a vida nesses processos que são mais difíceis, porque é o que a gente faz. A gente conversa com o colega, troca uma ideia, né, para saber o que que eu faço aqui. Não sei. Então, tem consultoria para isso, a gente consegue trabalhar, consegue ajudar, né, desenvolver. Se é na minha área, eu ajudo, se não, a Andréia ajuda, a gente divide também essas tarefas, né, faz um pouco da consultoria com um, com o outro, faz com os dois juntos. Enfim, uma infinidade de coisas para ajudar, né, o colega biomédico, tanto que já está trabalhando na sua clínica de estética, lá no laboratório, né, tem o seu laboratório, ou que está trabalhando na perícia, enfim, a gente já desenvolveu, né, assim, um know-how e uma rede de relacionamento e de trabalho nessa área e que pode disponibilizar hoje para vocês para ajudar, certo? Certo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo. Mande para os seus colegas, para os profissionais que vocês admiram, gostam, para melhorar. É informação riquíssima aqui que ninguém traz para vocês. A gente fez de coração para todos os profissionais dessa área, tá? Curte a gente também lá no Instagram, a gente tem um contatinho assim mais próximo, né, do que do YouTube. Também tem um LinkedIn. Então, se vocês precisarem de ajuda, a gente está à disposição. E até o próximo bate-papo biomédico. Isso aí. Até mais, pessoal. Muito obrigado por você que assistiu, esteve aqui conosco. É, teremos outras pautas nos próximos vídeos. Sigam a gente por aqui, pelas redes sociais, que a gente vai informando a ocorrência desses assuntos. E também, se vocês quiserem, tiverem uma pauta, tiverem alguma dúvida, mandem lá para a gente, lá no Instagram, para mim, para a Andréia, que a gente traz isso para a pauta e a gente discute aqui com vocês, tá bom? Obrigado, um abraço a todos, até mais. Obrigado, Andréia. Obrigada, parceiro de bancada. Até mais. Até mais.